E quem diria que um pânico contra pessoas trans pudesse afetar mulheres cis também, hein? Quem diria? Oi, gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai aqui falar sobre transfobia afetando mulheres cisgênero, porque sim, às vezes isso acontece, mais vezes do que a gente imagina, porque acontece bastante. E eu vou falar aqui pra vocês de um caso de 2011. Eu sei, muito tempo. Oh, meu Deus do céu. Mas é um caso que a gente só ficou sabendo agora. É um caso que aconteceu em 2011, mas só foi revelado agora, em 2023. Que é o caso é, do time feminino sueco ter sido submetido, né? Todo o time, todas as mulheres daquele time terem sido submetidas a exames físicos para testar que elas eram de fato mulheres. Eu tô falando de profissionais de saúde mandando elas abaixarem as calças para olharem a pepeca delas. É isso. Como eu disse pra vocês, isso aconteceu em 2011 e foi durante a Copa Feminina Mundial que estava sendo sediada na Alemanha. E, né, acontece que naquele ano de 2011 estavam tendo algumas acusações. A gente tinha os times da Nigéria, da África do Sul e de Gana acusando a Guiné Equatorial de ter três homens no time. E aí isso, né, gerou ali todo um burburinho na época e a FIFA, né, tava querendo provar que só tinham mulheres ali competindo. E aí como a FIFA provou, a gente não sabe ao certo em todos os times. Mas, né, segundo a Nila Fischer, que era a capitã do time sueco da época, ela disse que ela foi submetida a um exame físico. E não é só a palavra dela, não, né? Porque o médico da época, né, que é o Mato Borgenson, ele não negou, né? Inclusive, ele disse que esse exame físico foi pedido pela FIFA. A gente não sabe se outros países também realizaram esse tipo de exame, né? A gente não sabe o que aconteceu, mas o que a gente sabe é que, pelo menos no time sueco, esse exame foi realizado. Mas não foi realizado pelo Mato, né? Pelo. É estranho chamar ele de Mato, né? Mas é o nome dele. Mas, enfim, não foram realizados por ele, foram realizados por uma fisioterapeuta. E ele tava na porta, assim, né? De costas pra porta, enquanto ela realizava o exame, né? E o exame consistia nas meninas abaixarem as calças mesmo, né? Tipo, foi orientado para elas que elas não se depilassem nos dias anteriores, né, ao exame. E aí no exame elas abaixavam o short, abaixavam a calcinha, a fisioterapeuta dava uma olhada assim, né? Aí atestava que eram mulheres de fato, e aí pronto, né? Esse era o exame. A gente não tá falando dos anos 70, a gente não tá falando dos anos 50, a gente tá falando de 2011. Nessa época a gente já tinha muitas outras formas menos invasivas de atestar que as pessoas, né, enfim, eram XX, sei lá, já que isso era tão importante pra eles, eles poderiam ter feito um exame de cariótipo, sabe? Que é uma coisa simples, não é nada invasiva. Estranho. Mas eles optaram por fazer dessa forma, né? Por mandar as meninas abaixarem as calças. E a Nila, ela falou isso só agora, porque foi só agora que ela lançou um livro sobre, né, essa época, que é um livro que o título dele é I Didn't Even Say Half of It, que em tradução livre seria como eu nunca disse metade disso, né, e tal. E é um livro que ela fala sobre, enfim, coisas da vida dela, e ela vai falar disso também, né, desse caso específico. Então, foi só por isso que a notícia veio à tona só agora, e não em 2011. Talvez em 2011 também tenha se falado a respeito. Eu não sei, eu não lembro. Sei lá, não lembro disso. Mas o ponto é que o pânico, né, contra pessoas trans, o pânico anti-mulheres trans nos esportes, já gerou muitas violações às mulheres cisgênero mesmo, né? Inclusive esse tipo de exame, que hoje em dia não seria pedido o exame desse, eu acredito eu, né, por questões éticas, né? Mas ainda assim, muitos exames para elas comprovarem que elas são mulheres. E nisso, às vezes, mulheres que nasceram mulheres acabam sendo impedidas de competir
ou acabam tendo barreiras para competir, porque às vezes essas mulheres que nasceram já mulheres, tá? Tipo, desde o parto já foi estabelecido que elas eram mulheres, sabe? Que nasceram com o genital que condizia com essa identidade de mulher na nossa sociedade, mulheres cisgênero, né, que nasceram enquanto mulheres cisgênero, ainda assim, algumas atletas dessas, mesmo sendo cis, passaram por situações de serem proibidas ou de terem que lutar na justiça para conseguirem competir no esporte ali que elas já competiam. Porque às vezes essas mulheres elas têm uma testosterona mais alta por algum motivo específico. Às vezes elas são intersexo e não sabiam, né? E aí, tipo, em um exame desses descobrem, proíbem elas, né? Então, muitas mulheres cisgênero, né, às vezes por elas terem uma configuração corpórea que dê a elas mais músculos e tudo, ou que elas sejam mais altas, ou que elas estejam ou que elas tenham qualquer tipo de característica que é lida como uma característica masculina, faz com que essas mulheres, né, elas sejam ali jogadas, né, de escanteio para esses esportes, né? Já aconteceu algumas vezes. Nesse caso aqui do time sueco, não aconteceu isso, né? Mas já aconteceu com outras atletas. Tem um vídeo, inclusive, que é muito legal, que não é meu no caso. Tem vídeo meu sobre trans nos esportes. Assistam. Tá bem aqui, ó, o vídeo mais recente que eu fiz sobre trans nos esportes. E já tem atualizações sobre ele, né? Eu já deveria fazer um outro. Mas depois eu falo sobre isso. Mas tem um vídeo muito legal, que é um vídeo do Átila Yamarino, né? Do biólogo Átila Yamarino, em que ele fala sobre o que é ser mulher. E ele fala sobre essa questão, né? De como é difícil até mesmo para a ciência dizer o que é uma mulher. E ele fala muito sobre essa questão esportiva. Vocês podem ver esse vídeo dele, vai estar vai estar no box de descrição aqui embaixo, né? Tinha esquecido a palavra box, né? Mas enfim, vai estar aqui embaixo para vocês assistirem. É um vídeo muito bom e ele destrincha um pouco mais sobre isso, sobre às vezes mulheres cis serem lidas como não mulheres e aí elas serem impedidas de adentrar algum esporte. É um vídeo bem interessante. Mas vamos lá, né? Isso já aconteceu em outros momentos, né? A gente teve também um caso, que eu já vou deixar outro link aqui, um link logo depois do outro. Mas é porque eu fiz um vídeo no ano passado falando sobre uma brasileira, eu esqueci o nome dela agora, é porque eu sou meio lerda. Enfim, eu esqueci o nome dela. Mas foi de uma brasileira que, quando ela tava viajando pra Dubai, ela foi obrigada, né? Tipo, acharam que ela era uma travesti e ela foi obrigada a passar por um exame de imagem. Colocaram ela em cima de um scanner, onde escanearam ali a pepeca dela pra poder averiguar que ela era uma mulher de fato, né? Vocês podem ver clicando no card aqui em cima. Então, assim, esse tipo de coisa acontece com mulheres cis. E esse tipo de coisa só acontece com mulheres cis porque a gente tem todo esse tipo de opressão contra mulheres trans. Quer dizer, se uma dessas atletas da Suécia fosse trans, ela teria sido impedida de jogar, né? Porque a ideia ali era justamente ver se alguma não era uma mulher de verdade. Por não ser uma mulher de verdade, você entende aqui que estavam atrás, sim, de mulheres trans. A denúncia que estavam fazendo contra a Guiné Equatorial não era de terem homens vestidos de mulheres jogando, era de terem mulheres trans jogando. E aí, né, o que diziam era que tinham homens ali na equipe, mas não, né? Porque se eram pessoas que seriam vistas ali enquanto homens, mas que vivem toda a vida enquanto mulheres, então a gente tá falando de pessoas trans. Então a denúncia era quanto a isso, né? Porque ser uma mulher trans é algo muito errado no mundo, né? Parece que é. E ficam toda hora querendo vir atrás da gente. Quer dizer, uma mulher trans, ela não pode nem entrar em um país como Dubai, né? Ainda bem que não é um país que eu tenho a mínima vontade de conhecer, porque não tenho. Nem dinheiro pra isso eu tenho, mas também não tenho vontade, ainda bem. Porque assim, você obrigar uma mulher a passar por um scanner pra você poder ali averiguar se ela é uma mulher de fato, isso é um constrangimento absurdo. Isso é o que a fiscalização de genitais faz com as pessoas, porque as pessoas ficam tão bitoladas nessa de querer fiscalizar quais são os genitais dos outros, né? Que ficam colocando pessoas em constrangimento, independente de serem pessoas trans ou de serem pessoas cis. Porque veja bem, não existe uma
cara trans, tá? Não existe. Existem muitas pessoas que têm feições diferentes, dentro tanto da transgeneridade quanto da cisgeneridade. Existem muitas mulheres trans com diferentes tipos de cara, né? Com diferentes tipos de rosto, com diferentes tipos de corpo, com diferentes tipos de físico. E o mesmo acontece com mulheres cis. E aí, tudo aquilo em mulheres cis que é lido como uma característica que pode ser masculina, coloca essa mulher cis passível de sofrer transfobia, mesmo ela não sendo uma pessoa trans, mesmo ela sendo uma pessoa cisgênero. Né? Eu já falei sobre isso com vocês algumas vezes. Então, toda essa. Toda toda essa caça ao pênis das mulheres trans, sabe? Toda essa coisa de querer saber se aquelas pessoas que estão à sua volta são trans ou não, né? Porque, oh meu Deus, eu preciso estar segura no banheiro, faz com que a gente tenha esse tipo de constrangimento. E algumas pessoas conservadoras, né? Algumas pessoas assim, defendem que esse tipo de coisa aconteça. Porque tem algumas pessoas que ficam tão bitoladas com esse negócio de tem que deixar os espaços femininos sem ter nenhuma mulher trans, que acabam querendo que tenha esse tipo de fiscalização, seja em esporte, seja em aeroporto, seja dentro de banheiro. Imagina você ter que mostrar o seu genital para alguma fiscal para você poder usar um banheiro feminino. Tem gente que quer coisas desse tipo, não exatamente, né, com uma pessoa ali olhando o seu genital, mas tem pessoas que querem esse tipo de coisa, né? Que sob qualquer suspeita de que você possa não ter nascido com uma buceta, você tenha que ser fiscalizada, com que olhem você, com que invadam sua intimidade para depois decidirem se você pode ou não estar dentro daquele ambiente. Tem pessoas que defendem isso. Tem pessoas que se dizem feministas e defendem isso. Sim, Radfez, eu estou falando de vocês. Again. E é muito louco você pensar que as pessoas elas têm tanto medo, tanto receio, tanto ódio de pessoas trans que elas estão dispostas a passar por cima de direitos básicos da privacidade para poder ferrar com essas pessoas trans, para poder tirar direitos de pessoas trans, para poder construir essa narrativa de que pessoas trans são mal encarnado e que precisam ser combatidas. Isso é muito bizarro. Bom, eu não sei o que você acha disso, mas eu acho um completo absurdo que atletas tenham tido que mostrar os seus genitais para uma fisioterapeuta, sendo que, assim, os genitais delas não interferiam em nada, 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 nada no desempenho delas, né? Uma coisa é você pedir para ver exames das jogadoras, né? Exames médicos ali para poder ver se elas estão saudáveis, se elas não estão usando nenhum tipo de doping, nem nada do tipo. Outra coisa é você pedir para elas mostrarem os genitais delas. Isso é uma invasão absurda. Porque até mesmo para ginecologista, muitas vezes quem nasceu com vagina fica com constrangimento de tirar ali sua roupa, né? Quem dirá, tipo, um exame esportivo. Sei lá, eu achei isso tudo muito bizarro, né? Aconteceu em 2011. Eu acho que hoje em dia não aconteceria dessa forma. Mas sobre pessoas trans nos esportes, né? O que tem de atualização é que saiu um estudo nesse ano de 2023 que disse que, na verdade, mulheres trans não têm vantagem alguma nos esportes femininos. Então, assim, essa é a novidade. E no vídeo anterior eu falava que talvez até tivesse alguma vantagem. Mas esse estudo que veio aqui esse ano disse que não tem. Se vocês quiserem, depois eu posso, né, ler melhor esse estudo, né, porque eu fiz uma lida bem por alto, assim, né, vi mais as reportagens mesmo do que o estudo em si. Mas se vocês quiserem, depois eu posso fazer um vídeo a respeito desse estudo, né, mas é isso, né? O entendimento científico de 2023 é o de que mulheres trans não teriam vantagens sobre mulheres cisgênero dentro de qualquer esporte feminino. Portanto, não faz o menor sentido ficar impedindo que mulheres trans façam qualquer tipo de esporte, né? Isso não tem a mínima lógica, porque não é respaldado cientificamente, né? Uma coisa é você pedir para que aquela mulher trans esteja dentro dos padrões hormonais de mulheres cisgênero para ela poder competir. Outra coisa é você barrar, né? Porque o estudo, ele não tá falando que sem hormonização não teria nenhuma vantagem, não. O estudo tá falando de atletas, mulheres trans,
que estão em terapia hormonal, sabe? Que estão com os hormônios dentro dos padrões femininos exigidos pelos esportes específicos ali. E isso está sendo analisado, e foi visto que elas não têm vantagem. Mas se vocês quiserem, depois eu faço um vídeo melhor a respeito disso. Oh, meu Deus, será que vem o Trans nos Esportes 3? Porque já tem 2 vídeos sobre isso. Quem sabe, né? Quem sabe. Mas é isso, né, gente? É isso. A caça a mulheres trans, ela acaba também prejudicando mulheres cisgênero em inúmeros momentos, e é por isso que o feminismo não deveria ser contra direitos da população trans. Exatamente por isso, para que coisas como essa não aconteçam. E veja, isso aconteceu em 2011, mas o caso de Dubai aconteceu foi o que? Ano passado, ano retrasado, né? O vídeo saiu ano passado, mas saiu, tipo, o caso foi por agora, então quer dizer que neste momento, em Dubai, usam scanners para olhar a pepeca de mulheres que eles julguem que não pareçam mulheres. Mas é isso, esse foi o vídeo de hoje, um vídeo que foi curto, mas que eu queria falar sobre isso com vocês, eu queria falar rapidinho mesmo assim. Então é isso. Não esqueçam de deixar o like de vocês, comentarem o que vocês acharam aí embaixo. E também não se esqueçam de compartilhar o vídeo por aí. E também se inscrevam nos canais caso vocês não sejam inscritos ainda. Esse foi mais um vídeo do Transmissão, o canal sem tema. A gente se vê na próxima. Até mais!